Casa Jesus Bom Pastor TV, espiritualidade, amor e fé, um canal das irmãs pastorinhas. Bom dia, boa tarde, boa noite, tradicional, também trazendo mais uma vez ao programa, com alegria, satisfação, a presença do bispo diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislon, que volta de Roma porque participou lá da Ad Limina Apostolorum. Ele vai explicar para nós o que é. Muito interessante conhecermos aí a movimentação, não é, do catolicismo, a estruturação dele, e também trazer aí informações. Foram vários bispos do Rio Grande do Sul que estiveram lá, enfim. Eminência, é um prazer tê-lo aqui. Minha saudação a você e a todos aqueles que nos acompanhem nesse seu programa. E poder dizer uma palavra também, eu acho em sentido de comunhão, de participação da visita ad limina que foi feita pelos bispos do Rio Grande do Sul. É uma alegria também poder partilhar com os ouvintes, esse momento tão bonito, eu penso, dos bispos, mas também de toda a igreja que está no Rio Grande do Sul. Legal. Eu gostaria que o senhor explicasse para o leigo, não é, o que é essa visita, o significado dela, a regularidade, enfim. Sim. Então, a visita ad limina faz parte da vida da igreja. Na verdade, a cada 5 anos, os bispos deveriam se apresentar ao Papa Francisco. E antes da visita, geralmente, cada bispo faz um relatório detalhado da sua diocese. Como está a questão vocacional, questão pastoral, número de batizados, como está a presença da vida religiosa, o clero, a questão das comunidades, tudo isso que faz parte da caminhada do dia a dia da igreja, a questão da catequese e tudo mais. Então, mas como nós tivemos a última visita do regional aqui do Rio Grande do Sul, os bispos, foi em 2009, com a troca de Papa, com a renúncia do Papa Bento, depois o Papa Francisco assumindo, acabou atrasando essa visita que devia ser a cada 5 anos, acabou, digamos, se passaram 13 anos, né? Porque nós estávamos preparados para fazer essa visita em março de 2020. E nós iríamos viajar na sexta-feira e na terça-feira que antecedia a visita ou a partida, a viagem foi cancelada por questão da Covid-19. Como no Brasil nós somos um grupo de 300 e poucos bispos que estão na ativa e são 172 eméritos, então a realidade da Conferência Episcopal do Brasil, ela é subdividida em vários grupos para fazerem a visita, mesmo porque não teria como fazer uma visita de 300 e poucos bispos juntos. E a visita, ela consiste em fazer a visita aos vários dicastérios da Cúria Romana, por assim dizer, que auxiliam o Papa no governo da igreja. Tem, tipo, a congregação dos bispos, do clero, dos religiosos, tem da vida consagrada, assim, da família, doutrina da fé, das comunicações, do desenvolvimento integral, da causa dos santos, da questão do ecumenismo, digamos, também tem toda a parte da Secretaria de Estado, e também um encontro com o Papa Francisco. Como a visita agora, por causa de 2 anos da Covid, ela foi um pouco reduzida. Antes demorávamos 10 dias, hoje a gente acabou fazendo em 5 dias, então o número de congregações ou dicastérios que a gente visitava era bem maior, mas foram reduzidos a 11 dicastérios obrigatórios e nós escolhemos outros 6 para visitarmos. A importância, eu penso disso, é poder também ouvir de toda essa realidade que assessora o Papa na condução da igreja, um olhar sobre a nossa realidade também no Rio Grande do Sul como igreja, a partir dos relatórios que nós enviamos. Então foi muito bonito, porque em cima disso, ou junto com isso, a cada manhã nós tínhamos uma celebração, ou começávamos o dia com a celebração eucarística numa das basílicas, digamos, papais que temos em Roma. Então, o primeiro dia, que foi o dia 2, nós começamos o dia celebrando na cripta da Basílica de São Pedro, no túmulo de São Pedro. Éramos 23 bispos aqui do Rio Grande do Sul. Depois, o segundo dia, dia 3,
nós fizemos, então, a celebração foi na Catedral ou Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral do Papa em Roma. No dia 4, então, tivemos a missa na Basílica de Santa Maria Maior, que é a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora construída no Ocidente. No dia 5, então, tivemos o encontro com o Papa Francisco. E no dia 6, pela manhã, tivemos a missa, então, na Basílica de São Paulo, fora dos muros. Em cada basílica, era um dos bispos que presidia, então, a celebração eucarística, e todos concelebravam. Eu ressalto alguns pontos que foram muito marcantes para nós. O encontro com o Papa Francisco, sem dúvida, foi um dos momentos, talvez o momento mais bonito da visita. Porque nós estávamos ali junto, digamos, a grande sala Paulo VI, aquele auditório enorme, fechado, onde, geralmente, no inverno, o Papa dá as audiências, mas numa sala separada. E nós estávamos na sala esperando, e o Papa chegou em cadeira de roda. Uhum. Nós sabíamos que ele tinha feito infiltração no joelho, né, na terça-feira, o encontro foi na quinta. E quando ele entrou, assim, naquela posição, assim, na cadeira de roda, sendo conduzido, aí duas pessoas pegaram, tiraram da cadeira de roda, quiseram colocá-lo na cadeira onde ele ia ficar sentado para a audiência com os bispos, e ele mesmo, naquela situação de fragilidade, ele disse, não, eu quero cumprimentar um por um. E na dificuldade mesmo que ele estava, ele ficou de pé e foi assim, com muita dificuldade, e cumprimentando cada um dos bispos que estavam lá, dos 23 bispos. Depois ele foi conduzido de volta à cadeira, sentou, pediu que todos saíssem, pediu que fechasse as portas, ele disse, olha, quem quiser tomar água, tem água ali, vai, quem quiser sair no banheiro, vai. Vamos assim dizer assim, dialogar de forma muito fraterna. E aí alguns bispos tinham levado alguns presentes para dar, né, uma coelha de chimarrão, outro levou representando justamente o rodeio crioulo internacional de Farroupilha. Eu tinha levado, em nome de todos os bispos, uma bandeja feita pela empresa Tramontina, onde estava gravado justamente o mapa do Rio Grande, e tinha assim uma manifestação de carinho e gratidão ao Papa Francisco, em nome de todos os bispos, mas também em nome de toda a igreja e o povo do Rio Grande do Sul, né, como símbolo da nossa visita à Limna desse ano de 2022. Uhum. E foi um momento, assim, foram 2 horas, onde os bispos puderam se apresentar, e depois cada bispo podia fazer pergunta, né, eu moderava o encontro, e assim o Papa respondia. E foi interessante, porque quando ele veio me cumprimentar, eu disse, olha, eu sou bispo de Caxias, e ele disse assim, sabe que eu já estive em Caxias? Eu digo, É olha, é mesmo. verdade? E ele disse, sim, eu fui a Caxias há muitos anos atrás, fui visitar a catedral. Depois, uma Aham. coisa que ficou me marcando, assim, quando eu andava nas ruas, eu via que as pessoas falavam pouco o português, né? O brasileiro, Aham. falavam muito dialeto italiano. E ele disse, Aham. isso me marcou bastante, porque Olha só. ele tinha um tio que viveu muito tempo em Pelotas, né? Uhum. E ele vinha a Pelotas justamente visitar esse tio, e veio também na Serra Gaúcha, veio a São Leopoldo, né? Os jesuítas tinham toda a realidade ali em São Leopoldo, onde estão até hoje, que você crê. E para mim foi muito interessante, porque eu realmente não sabia que ele tinha estado no passado em Caxias. Eu acho que E essa foi um ponto. informação é nova para todos nós. Que bom Eu que. penso que sim, né? Eu depois até eu fiquei assim, digo, mas não sabíamos, né, que ele tinha estado em Caxias já. Mas ele na memória se puxou e fez lembrança dessa passagem dele por Caxias do Sul. E É. foi assim um momento muito bonito, porque ele falou da realidade da igreja, né, a situação dele também fisicamente, mas essa visão do mundo, da igreja no mundo, as preocupações em relação à guerra na Ucrânia, né, toda essa realidade que diz respeito à caminhada do povo de Deus, não só da Igreja Católica, mas da humanidade como um todo. Foram 2 horas que se passaram muito rápido, e também chamou atenção que quando ele quis se levantar, estava concluindo, ele precisou de ajuda e não conseguia quase se mover, mas ele fez questão ainda de pequenos passos, ir até a porta,
onde ele entregou a cada bispo uma pequena recordação, onde que tinha os terços dentro e tudo mais, uns livros, e saudou pessoalmente cada bispo, né? Mesmo com toda a dificuldade, ele ficou ali de pé e fez esse gesto. Muito Então, legal. para Ele é um nós, líder bispo, ele é um líder muito humilde, né, o Papa Francisco, sim, e isso ele é um, tem unificado, acho que mais ainda, né, a Igreja Católica. sim, eu acho que é uma pessoa, ele teve muito contato com o povo, todo o ministério sacerdotal dele, depois de bispo, cardeal em Buenos Aires, ele era muito próximo do povo. E justamente quando ele escolheu morar, não nos aposentos papais, mas na Casa Santa Marta, foi para estar perto justamente de pessoas. Ele gosta de encontrar pessoas, dialogar, e eu acho que isso é um aspecto muito bonito. Isso faz Uhum, com que as pessoas se sintam muito à vontade perto dele ou junto dele, né? Esse uhum. estilo familiar, esse estilo assim fraterno e muito próximo. Então nós encontramos sim um homem que tem seus 80 e poucos anos, digamos de certa forma, os joelhos, as pernas assim fragilizadas, mas uma mente muito aberta, uma boa memória e não perde, por assim dizer, aquele jeito dele de bom humor, né? De bom humor, de interagir, de sorrir, de lembrar coisas assim banais e dar risada e se alegrar, porque um dos bispos perguntou: Santo Padre, com tantos problemas, com tantas situações, como é que o senhor consegue manter esse bom humor, esse espírito assim tão jovial? Ele diz assim: a gente precisa se colocar, digamos, diante de Deus e, acima de tudo, o bom humor nos ajuda a olhar o mundo, a realidade, com espírito de fé, com espírito de esperança e, acima de tudo, que somos instrumentos de Deus na caminhada da humanidade no mundo, né? Uhum. Eu acho que, assim, uma grandeza muito grande do jeito dele. Porque É, diante de tantas situações, uma pessoa pode ficar melancólica, rancorosa e tudo mais, e ele justamente ele consegue sorrir, brincar, justamente porque o estresse ou o excesso de preocupação, de tensão, não ajuda em nada, nem as pessoas que verdade, vão ao encontro e nem ele na condução, penso da igreja, ou nenhum de nós que está à frente de uma instituição também não consegue tocar isso. é E verdade. a visita, Tem um documentário muito legal com a participação do Papa na Netflix, Sabedoria do Tempo. Ele fala muito sobre essa questão, né, da melhor idade, das idades avançadas, no sentido de não se entregar realmente, né, à petrificação do coração, se dedicar ao amor. Muito interessante, até justamente, recomendo. Né? Uhum. eu acho que esse Neidão, assim, saber envelhecer sem perder a alegria de viver, né? É, E também se alegrar com as pequenas coisas da vida, né? verdade. E eu acho que isso é muito importante, porque às vezes parece que a gente, se não aceitar certas limitações que a vida e a idade nos impõe, às vezes nós nos tornamos pessoas rancorosas, de difícil convivência e tudo mais, e ele nos dá uma lição muito grande, penso que nesse sentido. Depois a visita também aos dicastérios foi importante, que a gente pôde sentir também, né, por onde estamos caminhando, né, e como estamos caminhando. A realidade da vida religiosa consagrada nos vários continentes do mundo, a realidade da igreja que está na África, na Ásia, né, nas Américas, mesmo na Europa, toda a realidade da imigração na Europa, que está praticamente moldando um novo rosto da Europa, né, com esses milhões de pessoas que chegaram de outros continentes, principalmente do continente africano, da Ásia, do leste europeu, né, sabendo que no passado já houve uma situação assim, outras situações assim, mas ao mesmo tempo eu penso que a humanidade tem essa capacidade de se reconstruir a partir dos acontecimentos da história, às vezes acontecimentos difíceis, que É. ferem, né, e marcam profundamente a geração que vive aquele momento, mas também as gerações que virão depois. E esse é um momento difícil, né? A questão da guerra na Ucrânia, nós olhamos uma realidade muito distante, mas para eles é uma realidade muito próxima, né? E os imigrantes que chegam, os refugiados da guerra, toda essa realidade mexe com um espírito de solidariedade muito grande nos países europeus, eu vi também na Itália, né, toda essa preocupação de acolher, de amparar, de ajudar,
de se fazer próximo dessas pessoas que estão passando por essa tragédia nesse momento. Então, eu creio que, sim, para nós, aqui do Rio Grande do Sul, vários dos bispos, inclusive eu, foi a primeira visita que nós fizemos, né? Porque de 2010 para cá, vários bispos novos foram nomeados no Rio Grande do Sul. Então, praticamente, éramos marinheiros de primeira viagem, ao menos um grande grupo, na visita Sim. ad limina, apreensivos e tudo mais. E em cada dicastério que nós íamos, tinha um grupo que fazia apresentação da realidade da igreja no Rio Grande do Sul. Uhum. E isso acho que foi importante, porque foi enviado antecipadamente o relatório que se falar com os dados e tudo mais, podia se fazer pergunta, e depois lá tivemos também as respostas disso. Tivemos um Uhum. momento bonito, quando encontramos também na congregação dos religiosos, o cardeal João Avis, né? Ele foi meu professor, foi também diretor do seminário de teologia em Londrina, onde eu estudei, e ele é então o prefeito da congregação dos religiosos. Então foi um momento muito fraterno, de distensão, de partilha, de escuta, assim como em todos os outros dicastérios. Nos Uhum. reunimos também com o secretário de Estado, o cardeal Parolin, na Secretaria de Estado, e também podemos falar do Acordo Brasil-Santa Sé, né, da caminhada que estamos fazendo como igreja no Brasil, e também das dificuldades que temos, né, nessa caminhada como um todo. Mas foram, assim, digamos, encontros muito produtivos, foram encontros onde nós podemos sentir com mais força essa comunhão, sentido de pertença à igreja, e, acima de tudo, essa paternidade bonita do Papa Francisco em relação a cada um de nós. Eu, como presidente do regional, fui encarregado de fazer, então, a apresentação na Secretaria de Estado da realidade e também diante do Papa. E Uhum. manifestei, acima de tudo, a nossa gratidão pelo bonito testemunho profético dele, quando em março de 2020, quando no início da pandemia, o gesto dele de ir à Praça São Pedro e falar por uma humanidade em choque ou, digamos, paralisada pelo medo da pandemia que se iniciava. E eu dizia É, justamente na apresentação que o gesto profético e de pastor dele nos encorajou a afrontarmos esse momento tão difícil da história com fé e com esperança, e com muita solidariedade do nosso povo em relação aos necessitados, aqueles que perderam emprego, aqueles que estavam passando por necessidade. Então, digamos que o vínculo ou a rede de solidariedade foi impressionante, né? Porque todos nós nos sentimos frágeis, mas na uhum. fragilidade nós não esquecemos daqueles que estavam mais fragilizados, justamente pela falta de ter o que viver, o sobreviver, que é a alimentação. Verdade. Eu acho que tudo isso nos move a olharmos a humanidade não a partir só do nosso contexto, do nosso pequeno mundo, mas de termos os olhos abertos para olharmos também os samaritanos como os bons samaritanos, aqueles que estão caídos à margem do caminho, na nossa realidade local e numa realidade bem mais ampla do nosso mundo, do nosso país e como um todo. Perfeito. Assim, para mim, a visita ad limina foi um momento de espiritualidade, de intensa comunhão, mas acima de tudo de perceber essa comunhão com o Papa Francisco, mas também com Pedro, né, a quem Cristo confiou a missão no grupo dos 12 apóstolos. Paulo, né, o grande missionário, João Batista, que foi o precursor, e essa realidade da igreja que às vezes que passou por tantos momentos da história nesses 2000 anos, mas Uhum. continua sendo portadora do evangelho em tantas culturas, em tantos povos diferentes, sendo mãe, mestra, mas acima de tudo, se colocando na escuta do que Deus tem a falar, seu coração na realidade de hoje da nossa história, da humanidade desse terceiro milênio. Por isso eu agradeço a Deus por ter vivido esse momento, né, por estar nessa realidade da igreja do Rio, no Rio Grande do Sul, e também nesse povo aqui da Serra, que traz no seu coração e também na sua história
tantas coisas bonitas dos seus antepassados que que soube cultivar através do tempo, e eu sempre me coloco diante de Deus e espero que saibam também transmitir às novas gerações, né? Eu acho que sermos portadores de uma corrente do bem, né? Uhum. Que saiba expressar ao longo da história o amor a Deus, mas também um amor ao próximo, daquelas pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes no silêncio padecem e esperam que nós consigamos ver com os olhos do coração aquilo que não conseguimos muitas vezes ver com os olhos da mente, né? A dor e a necessidade presente na vida do outro. Verdade. Eminência Dom José Gislow, aqui no Teoria de Tudo, né, e também retransmissão aqui pela página paralela nossa, né, no canal 14 da TV Caxias, e também na Casa Jesus Bom Pastor, que também tem um canal de divulgação. Resumindo, para concluirmos, dentro dessa explanação toda, contextualização e os relatórios apresentados, a Igreja do Rio Grande do Sul, ela está num bom momento, ela vive um bom momento, para concluirmos, porque o seu tempo eu sei que também é escasso, Eminência. Bom, a Igreja do Rio Grande do Sul, penso que está, nesse momento, também bastante empenhada no caminho sinodal, né? Tendo presente o sínodo que vai acontecer a nível mundial da Igreja, já está acontecendo no próximo ano. E agora, no dia 30 de maio, nós teremos o encontro de todos os bispos, os superiores das congregações religiosas, e temos também a Assembleia Regional da Ação Evangelizadora na Igreja no Rio Grande do Sul. Nós vamos Uhum. fazer um momento de olhar esse caminho percorrido, também durante esses 2 anos da pandemia, e traçarmos, digamos, objetivos para os próximos anos, à luz das diretrizes da CNBB nacional, mas também tendo presente a realidade que estamos vivendo. Acho que existe uma comunhão muito bonita entre os bispos, existe toda uma retomada no pós-pandemia, e nós queremos, sim, ser uma igreja, digamos, que evangeliza, mas deixa-se também evangelizar pela realidade do povo que assistimos. Então, eu creio que à luz da fé, nós vivemos cada momento da nossa história, e esse é um momento de mudanças, né, de época, de uma grande mudança de época, onde somos chamados, acima de tudo, a vivermos a nossa dimensão da fé no testemunho, né? E nos colocando também na escuta do que Deus tem nos dizer nesse momento da nossa história, para podermos falar ao coração do povo de Deus. Então, no todo, eu penso que a Igreja do Rio Grande do Sul está vivendo um momento de serenidade, de missionariedade, né, com um olhar sobre aquilo que o caminho percorrido, mas também com um olhar de esperança em relação ao futuro, para ajudar esse povo de Deus a continuar a sua caminhada para a casa do Pai. Eu acho que esse é um momento muito marcante. A pandemia deixou marcas, deixou cicatrizes, mas também provocou um despertar muito forte na vida do nosso povo. A sensibilidade e o amor pela vida, e acima de tudo nos damos conta que todos somos frágeis, ou a vida é muito frágil para todos nós. Precisamos, acima de tudo, manter o espírito de comunhão e sabermos colocar a vida nas mãos do Criador, né, em cada momento da nossa história, mas também em cada passo da nossa vida. Bispo Diocesano de Caxias do Sul, Dom José Gislow, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Até a próxima. Foi um prazer. Parabéns aí pelo seu trabalho, pela sua liderança e pela atenção que nos deu. Obrigado a todos que nos acompanham, e que Deus continue abençoando você, toda a equipe e todo o nosso povo de Deus que está no Rio Grande do Sul. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Casa Jesus Bom Pastor TV. Espiritualidade, amor e fé. Um canal das Irmãs Pastorinhas.